internet, não sei se está boa. Vamos lá. Vamos fazer a continuação da live anterior, um modo mais tranquilo. E vamos ler a passagem bíblica em Isaías 42, que fala do servo do Senhor. E aqui a gente vai meditando em cada versículo para já fazer a pregação. Lembrando que esse canal volta às origens de pregação. Eu testemunho que desde o começo dele com força em 2019 era pregação e oração. Com o passar do tempo a gente foi mudando, mas no fundo vale voltar ao primeiro amor do canal aí. Então diz assim: eis o meu servo, a quem sustento. Quem é o servo aqui? Sou eu, sou você? Poderia até ser numa outra interpretação, mas está falando-se de Jesus. O meu escolhido, em quem tenho prazer. Deus tem prazer no Filho dele. Por isso aquela voz que apareceu quando Jesus foi batizado, dizendo: esse é meu Filho amado, com prazo, em quem tem prazer, em quem eu amo. Está aqui o cumprimento dessa passagem de Isaías. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu Espírito Santo, o Espírito divino, do amor, e ele trará justiça às nações. O amor não folga com a justiça, mas sim com a verdade. O próprio amor é a justiça. Quando você ama a si mesmo, você ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Quando você não ama nem a si mesmo, você não tem competência, capacidade de amar o próximo e de amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a lógica. Quando você faz mal ao trem sem esse outro trem nunca ter feito mal para você, só revela quem você é. Um pobre, miserável, espiritualmente falando. A gente pode ser até pobre monetariamente falando, financeiramente, mas pobre de espírito, no sentido perverso da palavra, é muito ruim. Você ser pobre de espírito no sentido de humildade, ok. Agora, pobre, espiritualmente falando, sem o Espírito de Deus, sem Deus, fica muito complicado para a sua vida. Você não vai adiante. Agora, com amor, você constrói muitas coisas. É difícil a gente praticar o amor no dia a dia. Não vamos ser hipócritas. Mas Deus olha o nosso esforço. Se a gente se esforça para fazer o bem, com toda certeza a retribuição da vida, na natureza, das pessoas vai vir para nós de alguma maneira. Okay? É o que o Evangelho diz, não é eu que estou dizendo. Não é uma mera palavra minha, achismo meu. Vamos seguindo. Então, porém, nele o meu Espírito, ele trará justiça às nações. Por que acontece muitas injustiças por aí? Muitas das vezes porque as pessoas não temem a Deus em primeiro lugar. Temem, às vezes, o homem, temem a ser pego no flagra fazendo alguma ilicitude, mas não temem a Deus que está nos vendo 24 horas. Deus está vendo se a gente chora, se a gente está feliz, se a gente fez pecado A ou B. Deus vê tudo. Não tem como escapar dos olhos do Senhor, que são como chamas de fogo, que tudo contempla, que tudo vê. Então, esses que não temem a Deus, eles acabam fazendo injustiça e, por conseguinte, muitas pessoas são injustiçadas. Bem como aqueles que não temem a Deus acabam fazendo outro extremismo, sendo justiceiros, querendo fazer a justiça com as próprias mãos. Enquanto que o próprio profeta Isaías vai dizer aqui que a nossa justiça é trapo da imundícia. Não estou dizendo que você não deve ir atrás do seu direito. Eu estou dizendo que você não deve fazer nada com as suas mãos. Ou deixar na mão da justiça verdadeira dos homens, ou da melhor de todas as justiças, a divina, a de Deus. Vamos seguindo aqui. Não quebrará, aliás, versículo 2, não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Ou seja, é claro, nem por força, nem por violência. O Espírito convence todas as coisas, ensina todas as coisas. Não precisa eu estar berrando aqui a colar, um pregador, o próprio Jesus, que aqui está falando de Jesus, porque aquele que é do Evangelho, aquele que ouve, como a Bíblia diz, quem tem ouvido, escuta o que o Espírito diz às igrejas. Esse vai atrás de Jesus. Zaqueu foi atrás de Jesus. Então, veja bem, Zaqueu foi atrás de Jesus. Precisou de Jesus ir atrás de Zaqueu. Ô Zaqueu, seu ladrão, você está sonegando imposto, está pegando imposto do pobre. Não precisou. Ele mesmo se sentiu pecador pela pregação de Jesus contra o roubo, contra o furto,
E foi até atrás de Jesus querendo ver Jesus. E Jesus disse assim: desce dessa árvore aí que hoje me convém entrar na sua casa. E Zaqueu veio e chegou diante de Jesus. Jesus não precisou nem dizer nada. Jesus não precisou: ô Zaqueu, vem cá, olha lá o que está fazendo lá na prefeitura, olha lá o que você está fazendo lá no governo, olha lá o que você está fazendo na presidência, você está afanando dinheiro público. Jesus não precisou dizer isso. Ele disse: Senhor, eu que sou republicano, cobrador de impostos, se eu defraudei alguém, eu vou restituir o quádruplo. Ele ouviu a voz do Senhor, sem precisar de força de violência, chegou até o Senhor e confessou seus pecados. Não precisou o Senhor pegar ele pela cabeça assim, puxar o cabelo, amarrar ele e dizer aí, confessa. Não. Esse é o poder do Evangelho. Faz a pessoa se sentir a mais miserável possível. E ela se humilha diante daquele que é digno de honra e glória e de humildade. Certo. Então, não gritará, nem clamará, nem ergará a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega. Jesus não tem prazer no sofrimento alheio. Jesus não vai quebrar a cana que já está toda quebrada. Jesus não vai apagar o último fio de esperança do fulmão que fumega. E já apagou o fogo, só está fumegando bem fracamente. Não. Ele tem a misericórdia para com todos. Você mesmo pecador, você mesmo fazendo coisas equivocadas, ainda o amor de Deus é para com você. Se você quiser. Porque se você não quiser, nada acontece. Nem por força, nem por violência, já diz a palavra. Jesus disse claramente que ele não veio para destruir. Ele não veio para matar. Ele veio para salvar. A palavra de Deus também nos diz que Jesus veio para os enfermos. Ele não veio para os sãos, para aqueles que se acham alguma coisa, que são santos, que são perfeitos, que são doutores. Não. Ele veio para aqueles que são humildes e reconhecem as suas chagas, as suas patologias, as suas doenças. E o Senhor está pronto para curar todo tipo de doença, da emocional à física, mais difícil. Porque Deus é Deus de milagres. Quando Ele quer, operando Deus, quem impedirá? O médico não impede, que te desengana, o diabo não impede, nada. Mas isso é a vontade de Deus, não é a nossa. Ele que tem o poder da vida e da morte. Ele que pode ressuscitar agora alguém, como Ele pode matar agora alguém. Deus é Deus. É isso que a palavra revela. Por isso que nós devemos recorrer a quem? Quando estamos em lutas, em aflições, ao Senhor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. O homem não vai te acolher. A família vai te desesperar, pode ser, mas vai te desamparar. Mas a Bíblia diz que ainda que a mãe desampare o filho, Deus não desampara os seus. Isso é promessa. Assim como Ele quis que muitos de nós nascessem para algum propósito, para a gente ter a chance da vida e fazer por onde, e alcançar aquilo que Ele tem proposto, ou as promessas dEle, se cumprir, cada um com o seu intuito. Então, veja bem, o Evangelho que a gente aprende a partir até mesmo dos profetas, porque aqui está falando de Jesus Cristo, é uma profecia, nos ensina a ser totalmente diferente daquilo que propaga a religião, o Evangelho dos homens. Vocês compreendem? Totalmente diferente. O Evangelho dos homens nos manda confrontar Deus, colocar Deus na parede. O Evangelho de Cristo diz para a gente ser humilde, para a gente se humilhar que nem aquela mulher cananeia. Você não é digna de comer nas mesas dos filhos. Ah, mas eu sou que nem os cachorrinhos que comem da migalha dos filhos. O ato singelo, verdadeiro, simples e humilde daquela mulher fez ela ser honrada e alcançar a bênção de Deus. Porque ali Deus provavelmente está provando a pessoa a ser não exaltada, mas ser humilde diante dele. Porque muitas das vezes existe a piedade. As pessoas, o Bruno é um homem piedoso, o Bruno é um homem humilde, mas só Deus é que sabe meu coração.
Só Deus é que sabe. Por isso que só serão honrados aqueles que realmente forem piedosos e humildes diante dos olhos do Todo-Poderoso, do El Shaddai, e não diante dos olhos dos homens. E a Bíblia veda, condena a falsa piedade, tá? Vamos lá. Aqui fica revelado que Jesus Cristo veio, não foi para esmagar a cana, para fazer a guarapa dela, não. Se aproveitar da cana já toda quebrada, que às vezes não dá nem mais o sumo, ou o suco, ou propriamente a cana de açúcar, que não dá mais a própria garapa. Não, Jesus não veio para esmagar ainda mais, para sugar, não. Deus veio para dar vida a essa cana quebrada, para que ela tenha, até se for o caso, mais vigor para ajudar ou para produzir mais cana, açúcar. E também não veio para apagar o morrãozinho e aquele acendedorzinho, a lamparina, que está fumegando assim, aquele paviozinho está fumegando, já apagou a grande luz. Ele não veio para, de fato, pegar, colocar a mão aqui e derrubar de vez, e apagar de vez. Não, ele veio exatamente para tentar que aquele fumegãozinho ali fazer com que volte a chama, volte o fogo, para acender a luz. Porque no passado se vivia de luz de lamparina. Se já desde a época da minha avó saudosa, a vovó Teodora, contava que ele viveu a luz de querosene, de lamparina. Imagina na época do profeta Isaías. Imagina na época de Jesus. O profeta Isaías, nós estamos falando aqui de cerca de mais de 700 anos antes de Cristo. E não se tinha luz elétrica, nada naquele tempo. Coisa bem recente, de poucos anos atrás. Nós vamos ter talvez uns 600 anos atrás. Ok? Isso que é falar desse morrão que fumega, que era a lamparina que eles usavam para clarear na noite. Jesus não veio para destruir nem esse morrão que fumega. E aí vai seguindo a palavra. Com fidelidade fará justiça. Fidelidade. Não mostrará fraqueza e nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra e sua lei, as ilhas porão sua esperança. Aqui também está falando do vindouro, do tempo com Cristo, dos novos céus e da nova terra, que só nesse tempo realmente nós vamos ter justiça 100%, que o sol da justiça vai estar presente, que poderemos dar glória a Deus de verdade, porque já não existe mais nenhum pranto, nenhum choro, nenhuma lágrima por conta de injustiça. O pai ama o filho ama o pai, a esposa ama o marido ama a esposa. Não há desavenças na sociedade, na família, no trabalho, onde for. Será um mundo que ultimamente, ou no tempo presente, é utópico, será real. Então, promessas. Passa os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. Está aqui. Jesus já cumpriu boa parte dessa profecia. Até porque, se você parar para analisar, quantas injustiças foram destruídas a partir da morte e ressurreição de Cristo, do testemunho de Cristo, de cerca de pouco mais de 2000 anos para cá. Quantas barbáries se fizeram nessa terra, como escravidão. Essa justiça foi tirada por terra, com base nos princípios cristãos, ou de Cristo. Como injustiça de pai que não assumia filho, como tantas outras, você parar para analisar, barbáries que aconteciam no passado. Eu estava até vendo uma história, eu não li o livro, mas deveria ler, ou procurar para ler. O Pavinato, ele fez um livro do Lampião, da história verdadeira do Lampião, que muitos cultuam, mas não sabe que aquele sujeito só fazia crueldades, barbáries, do ponto de abusar de filhas de pobres. Hoje nós temos legislação contra o abuso, contra o assédio sexual. No passado não se tinha. Era um machão que podia fazer o que bem entendesse. Ainda mais em guerrilha, ainda mais em guerra. Até mesmo se nós tivermos guerra hoje em dia, existe uma lei que eu estava lá analisando, que impede
e que considera genocídio, crime contra a humanidade, você se aproveitar de civis, melhor dizendo, de pessoas comuns, para se satisfazer, o soldado, digo. Muitas regras a partir de sofrimento e injustiça foram criadas com base nos princípios de Cristo. Então, de alguma maneira, essa questão da justiça já se cumpriu, conforme Isaías está falando aqui. Mas a justiça plena, verdadeira, concreta, só naquele grande dia. Só nos novos céus, na nova terra. Só na nova Jerusalém, onde os filhos de Deus estarão com Deus celebrando nas bodas do Cordeiro, celebrando com amor, com verdade, com sinceridade, sem nenhuma interferência, sem nenhuma imprudência, fazendo aquilo que agrada a Deus. Não mostrará fraqueza e nem se deixará ferir, ou seja, será forte, não vai recuar, porque está no caminho certo, até que estabeleça a justiça na terra e a sua lei, que é o amor, as ilhas porão sua esperança. E aí vai seguindo, falando, nós vamos ficando só por aqui, falar do servo de Deus, são 25 versículos, ok? Pense sobre isso aqui, e é só com fé em Cristo mesmo para vencer as mais dificultosas adversidades. Fé em Deus é tudo, é um escudo. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, sem fé ninguém pode fazer aquilo que é da vontade do Senhor, ou pode ter a prosperidade divina do Senhor, melhor dizendo. Espero que essa live foi proveitosa, que você viu alguma coisa aqui, ouviu e que serviu. Se você puder ajudar o canal, ajude, aí, Pix. E nós estamos fazendo aqui tudo de uma maneira improvisada, mas sincera, verdadeira, de acordo com aquilo que eu penso do Evangelho, e que no meu modo de entender, no resumo do resumo, é o Evangelho. E pronto, e vamos com fé no Senhor, não no homem, que é o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. E o Evangelho, como nós dissemos lá na outra live, é desapego e desequilíbrio, não, e equilíbrio. Desapego e equilíbrio. E para vencermos, nós temos que ter essa fé na prática de desapego e equilíbrio. Não deixar os ataques, as afrontas nos derrubar. Ficar firme, convictos na certeza que Deus está conosco. E nenhum falso profeta tem mais poder do que aquele que anda na verdade. Que Deus reservou 7.000 pessoas que não se prostram diante de Baal para servir a Deus de verdade, para mostrar que não precisa de milhões para estar pregando a palavra, não precisa gastar milhões e milhões numa TV que nem o senhor Valdomiro está gastando e devendo aí para pregar o Evangelho. Se prega com internet, gastando minimamente, e quem quer ouvir a verdade, ouve. Não precisa de muita coisa, porque do muito Deus, do pouco, melhor dizendo, Deus faz muito. Se fosse fiel num pouco sobre o muito, te colocarei, disse Jesus naquela parábola dos servos trabalhadores. Então, pense sobre isso, porque muitas das a gente vê que eu só vou fazer a obra de Deus, eu só vou pregar se tiver isso, se tiver aquilo. O que tiver ao seu alcance você pode fazer. Precisa de tempo. Não precisa de tempo. O seu tempo do Espírito de Deus. Eu nunca imaginei, sinceramente, às vezes eu fico pensando comigo mesmo, estar no YouTube pregando do jeito que eu estou pregando. Porque dentro do próprio sistema eu não queria pregar. E pregava. E sofri represália lá porque a gente não era avarento. Queria só pregar o Evangelho, ganhar alma, aquela coisa toda, como todo novo convertido faz. E aqui, com mais experiência, maturidade, mais de 15 anos de experiência cristã, com todas as falhas e defeitos, a gente expõe aquilo que é, e muitas pessoas têm recebido a palavra, se alegrado, pedido, Bruno, continua, então nós estamos continuando. É por essas pessoas que admiram o trabalho da gente. Porque graças ao bom Deus, Deus envia pessoas que nos têm ajudado, mantido a gente de alguma maneira, e que ajudam
e que querem que a gente continue pregando, e que se sentem edificadas na pregação, na oração. E é nisso que eu estou focando ultimamente, porque não me importa ter 1 milhão de inscritos, mas não termos qualidade no conteúdo. Não me importa ter 1 milhão de inscritos e não termos pessoas empáticas, que se colocam no lugar uma das outras, que a hora que é para ajudar, ajudam. Não é estou falando para mim, para puxar a brasa para minha sardinha, mas para você que pensa referente a muitas pessoas, que você deve pensar referente a muitas pessoas que passam necessidade, que você poderia ajudar, você não ajuda, e tão próximo de você. E é em nome disso, ou por conta disso, que a gente continua aqui. E é o desafio, o maligno, que é toda hora, todo instante, usando as pessoas mais, assim que você, aquele lá não vai fazer nada, as pessoas que você menos imagina para te afrontar, para falar, porque pregar o evangelho puro, simples, sem barganha com Deus, sem estar aqui dizendo, daqui que você vai ganhar R$1 milhão, fazendo isso, incomoda os falsos profetas, incomoda os adeptos do diabo, o próprio Satanás. Como é que pode, assim como o Satanás ficou com a cara assim, como é que pode esse Jó, perdeu tudo, perdeu mulher, perdeu dinheiro, perdeu riqueza, ainda está aí dizendo glória a Deus? Como é que pode? É louco. Mas Deus mostrou que Jó era desapegado com os bens materiais. Deus mostrou que Jó temia a Deus. Sabia que o Deus que deu, tira e dá novamente. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Eu estava vendo agora recentemente, antes de fazer essa live, o Daciolo feliz, mesmo com a partida da esposa dele, dizendo que ela está viva. Deus a recolheu. E agora é bola para frente. Isso sim é entender o evangelho. Nós estamos aqui de passagem, que um dia a gente vai, e que nós temos que deixar nosso legado, as nossas marcas de um bom cristão, ainda que a gente seja imperfeito. Analise tudo. Muitas vezes a gente reclama, mas muitos estão passando perrengues maiores do que o nosso. E estão sobrevivendo. E são lições de vida para nós. E tudo que acontece tem uma lógica divina por trás. Nada é por acaso. Não existe por acaso ou coincidência. A coincidência por acaso é Deus. Não é. Então analisa para você ver se não é. Deus é o invisível, aquilo que a gente não pode provar. Deus realmente não existe de acordo com a existência nossa, porque a nossa existência é efêmera, passageira, temos prazo de validade. Duramos, segundo aí as estatísticas, a média do brasileiro, por exemplo, é 74 a 75 anos, a expectativa de vida. Esse é o prazo de validade dos brasileiros. Os japoneses são os que mais duram, parece quase 90. Mas tudo passa. A minha avó durou 95 anos, já passou, já está indo para quase 10 anos que ela partiu. Então, vale a pena a gente, com uma vida tão pequena, se destruir pessoas? Pois quando morrer, aquele fulano não prestava porque puxava encrenca com um com o outro. Aquele fulano não prestava porque não sabia respeitar o outro. Vale a pena isso? Ou você ouvir de gente sincera e verdadeira, que não é puxar saco, que enxerga as coisas bem enxergado, aquele tinha falhas, mas pelo menos ele deu um bom exemplo. Eu fui verdadeiramente a testemunha, o testigo, que diz os espanhóis, de Deus. A testemunha de Deus na terra. Uma outra coisa a ser dita, meus caros. Como eu disse, tudo é o contrário. O evangelho entra na contramão dos nossos interesses, da nossa carne, do nosso desejo carnal. Ele entra na contramão. Por isso que é difícil a gente estar junto na mão do evangelho, mas também não é impossível, basta querer. Você percebe inúmeras situações que sucedem ao seu redor, que a falta de temor a Deus, que é o princípio de toda a sabedoria, faz muitas pessoas perderem a sua sanidade mental. Eu mesmo, por estar pegado a vídeos, deu aquele pico em mim. Claro, a gente estava pensando no dinheiro, mas cadê a minha fé também? A Bíblia não diz buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu tenho que fazer valer isso aí que eu acredito na minha vida. Então o que adianta eu estar pregando e não estar vivendo mais ou menos isso? Foi uma falha minha mesmo. Ter me apegado, claro que isso é inerente, todo mundo tem esse sabor, é compreensível. Você está laborando e você quer receber
receber o dinheiro, que já não é muito, é pouco, e não recebe, tem contas a pagar e essas coisas todas. Mas a gente tem que fazer valer. Aí Deus, sabe o que acontece? Permite tudo isso acontecer para testar a fé da gente, não é outro, né? Como aconteceu com Jó. Jó perdeu esposa, perdeu materiais, perdeu muita coisa aqui. Meus caras, vou dar uma tirada aqui, vamos ver se vai dar para falar aqui, porque tá passando um carro de som e aqui vai atrapalhar o nosso raciocínio, né? Vamos ver aqui, só um momento. Então, vamos continuando. O evangelho é isso, é o contrário, é o contraditório, é o paradoxo, é o diferente, é aquilo que não faz pensar fora da curva. Tá? Tudo que acontece conosco, às vezes, tem sim um agir de Deus, e a gente às vezes não tem nem como questionar, porque como é um milagre ou uma coisa assim, tem a lógica do ponto de vista da ciência, mas na minha concepção, como que a gente antes de estar na barriga da mãe? O nosso espírito, nossa alma, já entra ali dentro? Ou você vai formando o feto e depois vai vindo o espírito e a alma? E se é assim, onde está esse espírito, onde está essa alma? Algo a se pensar. Veja o mistério que é a nossa vida, nós vimos para a Terra. Imagina o mistério também a hora que a gente partir daqui e o porvir. E por isso que tudo de alguma maneira tem algum sentido. E mesmo que você diga que não tem, eu vim do nada, para o nada eu vou, eu não sou nada. Pois é, um nada é Deus e o tudo e o nada é Deus, acabou, se fechou em Deus. Um Deus é um nada infinito, de eterno. Acabou-se. Então você vê que acontece algumas coisas do tipo, você nascer e pessoas não querem que você nasça. Ou você ao longo do tempo vai ter uma dificuldade, alguma represália, e o próprio Jesus, vamos analisar o próprio Jesus, né? Jesus tinha 2 anos de idade. O que Herodes soube? O mestre está aí, o Salvador está aí. Então vamos dar fim no Salvador. Mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade. O verdadeiro infanticida naquela época. Deus permitiu, né? Mas livrou Jesus Cristo. Aí os ateus vão dizer assim, sim, o mestre tem que ser livrado, os outros inocentes têm que ser mortos. É um raciocínio que muitos vão dizer assim, o que você vai responder sobre isso? Tá. Agora, não é melhor estar com Cristo, ou com Deus, melhor dizendo, do que não estar? Os próprios apóstolos pregando o evangelho faleceram. Você vê que essa teologia da prosperidade, ela tem uma irracionalidade, ela é ilógica, pelo fato que ela não consegue dizer por que o fulano lá morreu, pregando o evangelho sem nada, morreu pobre. Ela não entra nesse mérito. Ela quer pegar e pregar a passagem de Jó distorcida. Quando se diz, o Jó foi restituído, é muito fácil focar na restituição de Jó. É muito fácil focar na prosperidade de Jó. E o sofrimento de Jó? E coçava o seu corpo com cacos de telha, mais ou menos assim, eram as suas chagas. Ele, na realidade, devia estar com uma lepra daquelas, uma rancenise daquelas. Não é falado disso. Só se fala, vitorioso, vitorioso, porque não interessa para a teologia maldita da prosperidade dizer que nesse mundo a gente vai passar perrengue. Eles querem tirar essa realidade. Por isso que ela é uma farsa. Tem até agora um camarada dos Estados Unidos que tem uns olhos abugalhados assim, né? Arregalados, melhor dizendo, que dá até medo. É um adepto aí também dessa teologia da prosperidade, confissão positiva, igual o Kenneth Hagin. E está fazendo sucesso. É um sujeito meio pitoresco, mas ainda faz sucesso de alguma maneira, porque tem aquele que ele só sabe pensar prosperidade, prosperidade. Sim, Deus dá, Deus manda a gente ter ânimo, mas a gente tem sofrimento. Jesus não negou, Jesus poderia ter dito, você será sempre um vencedor. No mundo não vai passar tribulação, não. Ele disse, no mundo tereis aflição. Ele não disse, no mundo não tereis aflição. A teologia da prosperidade, ela apaga, ela prende, esconde esse versículo bíblico. Por isso que você tem que examinar a Bíblia por completo, ser um bereano, como o povo de Beré examinava aquilo que Paulo pregava, tanto para o lado bom quanto ruim, pegar tudo e tirar suas próprias conclusões, ou pedir a Deus que dê entendimento.
Porque senão você vai para um lado, não tem nada a ver do evangelho. Pode ter algumas pinceladas, alguns lampejos. E vai para o outro também, tem algumas centelhazinhas de verdade, mas não é a verdade. Fuja de teologia da prosperidade, de confissão positiva, de teologia cult. Busque autoajuda, busque palavra de conforto, busque, não tem problema. Só que entenda que problemas virão. Tem até uma música do Leonard Skinner, que eu já falei aqui, até o BTV está confirmando, chamada Simple Man, o homem simples, que diz assim: dias ruins, melhor dizendo, problemas e virão e se afastarão e não continuarão. Problemas virão e vão, mais ou menos assim. Ou seja, é a realidade, problemas sempre vão existir, dificuldades sempre vão existir. Eu falei de bullying na última live. O bullying sempre vai existir. Mas você tem que saber lidar com isso de acordo com o evangelho. Ou refutando na cara dura, ou às vezes processando, ou muitas das vezes deixando na mão de Deus. E não praticando aquilo que o teu inimigo quer. Por exemplo, se o sujeito faz bullying com você, não faça com ele. Só responda à altura. Não seja ele. Você tem que eliminar esse inimigo, porque muitas das vezes a gente se torna o algoz que a gente tanto condena. E não pode ser dessa forma. É outra coisa que o evangelho propõe: devolver o mal com o bem. Não é pecado você dar a resposta. Quando Jesus foi chamado filho da adulta, ele disse: vocês são filhos de Satanás, vocês estão mentindo. Quando disseram que Jesus não era Deus, disseram tantas outras coisas, Jesus refutava. Isso não é pecado. O pecado é você se tornar um algoz. Jesus poderia pegar e começar a perseguir junto com os discípulos dele aqueles que tanto pegavam no pé dele. Vamos dizer assim: vamos entrar nós dois agora, vamos pegar esse camarada aí, vamos ver o que ele vai dizer. Fala aí. Não, Jesus deixou tudo ali, resolvido no momento. E sabendo que ele estava cumprindo a missão dele. E quando ele expira na cruz, ele diz: Pai, perdoa as ofensas deles, eles não sabem o que fazem. E tem gente na ignorância realmente que faz o que não sabe. Ou outros, mesmo sabendo, faz o que sabe, são arrogantes, são maldosos, mas depois no fundo, no recôndito do seu próprio quarto, no escurinho, no oculto, eles até se arrependem. E vê que não adianta nada daquilo, que estão passando agruras. Outros tentam fazer mal ao trem porque o evangelho não chegou a eles. Porque a vida deles é cheia de problemas. Então eles têm que extravasar na vida dos outros, atrapalhar os outros, falar mal dos outros. Por exemplo, um camarada que tem um abandono afetivo de alguém. Como eu citei o próprio caso. Isso é um caso verdadeiro. O pai e a mãe separaram, o camarada ficou revoltado, começou a fazer muito de coisas que não fazia antes. Com muita gente que tinha nada a ver, ao ponto até de jogar aquele rojão para meio que dizer que era eu ali, que estava passando no momento. Adiantou fazer isso aí. Ele foi ceifado antes da terra. Por quê? Fez o errado. Se era para fazer alguma coisa, era para chegar diante do pai dele, da mãe dele, não se revoltar com os pais, contra os pais. Se era que ele estava sofrendo algum tipo de injustiça, ele tinha que recorrer a Deus. E tanto é verdade que a própria mãe dele, no jornal famoso aqui da cidade, na época, e se ela me escuta, não tem nada a ver com isso, você falou isso, e não tem nada contra você também, ela pegou e disse assim: foi falta de Deus na vida do rapaz que faleceu, filho dela. Ela era conhecida e famosa. Foi falta de Deus. E ela mesma disse que tinha a ver com a separação, que o filho ficou revoltado. Então, é a realidade, falta de Deus. Problema a gente vai ter, por exemplo, se eu for querer fazer vingança com pessoas que nada a meu pai ter me abandonado, aquela coisa que eu sempre falo, né? Não tá nem aí pra mim, não vem nem desejar um parabéns, entendeu? Acha que, enfim, vou entrar em mérito, não quero nem estar falando, porque eu não preciso dele, eu preciso de Deus. O dia que eu entendi isso foi a melhor coisa que teve na minha vida, foi uma libertação total. A gente não precisa nem de pai nem de mãe. Eles parem a gente, eles fazem a gente, param e tal, mas chega um dado momento tem que andar com a própria perna e eles não vão te salvar em nada. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz que ainda que a mãe e o pai
abandone, Deus não abandona. Eu estava vendo um material, e até me comovi com isso, um vídeo, de um jornalista aqui de Santa Catarina, bem conhecido, chamado Roberto Alves. Ele não teve mãe, e ele conta isso na autobiografia dele. O camarada cheio de sucesso. Quando ele tinha 1 ano e pouco, a mãe se separou do pai dele e arranjou outro macho. Foi casar com outro macho. Aí quando ele tem 15 anos de idade, ele está jogando no Figueirense, parece. A Figueirense e Avaí. E o Figueirense estava para ganhar um jogo, no sub-15 que tinha. E ele tá com a bola para fazer o gol de pênalti. Quando ele ouve na arquibancada: ei, vai lá, filhão. Era a mãe dele, que ele não sabia. E o técnico do clube era o padrasto dele. Ou seja, o marido que a mãe dele fugiu. O esposo que a mãe dele fugiu, né? O segundo esposo dela. E aí ele pega com raiva, porque a mãe não foi presente na vida dele, pega, joga, recua a bola pro goleiro e não quer mais ser jogador de futebol, porque ele descobriu, ele não sabia, que o técnico era aquele que a mãe fugiu, traiu o pai. E a mãe não estava presente na vida dele. Ele conta esse trauma. Mas você vê que com o passar do tempo ele venceu esse trauma. Ser mãe. E querendo ou não sei qual é a fé dele, se é católico, o que for, mas isso explica mais ou menos o evangelho. Que a gente tem que deixar claro que talvez ali a mãe tentou reaproximar, ele mesmo disse que tentou mais adiante reaproximar, mas não deu. Ele tinha que vencer aquele trauma emocional de alguma maneira. Na memória não se apaga, é indelével a marca. Não tem como você esquecer, mas você pode esquecer emocionalmente, no sentido de tentar vencer isso e tocar o barco, tocar a vida. Mas achei interessante ele falar isso aí, porque a gente olha, um camarada de sucesso, viajou para as Copas do Mundo, era um correspondente da RBS aqui em Santa Catarina, que era afiliado da Globo. Em qualquer evento, o cara era maior sucesso, mas olha só o sofrimento que ele teve, entendeu? E todo mundo tem um tipo de sofrimento, às vezes não quer nem contar. Eu já conto os meus aqui, não é porque eu estou dando uma de coitadinho, não, é só para vocês entenderem. Porque tem gente que não conhece a gente, acha que a gente é mil maravilhas. Tem gente na minha cidade, passando um teco-teco aqui, tem gente na minha cidade que acha que eu sou filhinho, já chegaram a falar isso há tempo atrás, claro, que era um filhinho de papai, um playboyzinho. Meu pai nem apresenta a minha vida, eu sou um playboyzinho. Ai. Você vê como é que é a coisa. Então a gente tem que, com o poder do evangelho, vencer tudo isso. Eu já crucifiquei muito esse sofrimento, já questionei muito a Deus, mas não cabe mais a questionar, porque senão eu não vou viver mais. Eu vou morrer e não vou viver mais. Tem que tocar o barco para frente, não fazer isso se eu tiver filhos, é o mesmo procedimento que um pai fez comigo, e viver a vida de acordo com o amor. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. A gente tem até que sofrer por conta do amor, né? É incrível, né? Pela paixão a gente não sofre. Lá no canal Pregador Bruno G, que agora é canal 2, canal Pregador Bruno G, canal 2, eu fiz uma reflexão, paixão versus amor. A paixão ela não sofre, a paixão ela é intensa, é ciumenta, é patológica, a paixão é louca, não tem rédeas, não tem limites. Agora o amor é totalmente oposto à paixão. Tem limites, tem regras, ele espera, o amor é bondoso, interesse. A paixão ela tem um prazo de validade, o amor não tem prazo de validade. E você aplica o evangelho, você aplica a servir a Deus. Como é que é? É por paixão, é aquelas expressões dos jovens que colocam: eu sou apaixonado por Jesus. Eu disse: já tem problema aí, já tem problema nessa sentença. Você não deve ser apaixonado por Jesus. Você deve ser alguém do evangelho que ama Jesus. Não de lábios, que Jesus disse: muito me honram, me amam de lábios, mas o coração está distante. Não. Essa coisa de louco por Jesus é a pior da aspiração. Não é coerente nem de acordo com a etimologia da palavra, com o significado da palavra, quanto mais do ponto de vista do evangelho. Não existe loucura, ainda que para muitos que não conhecem o evangelho é loucura, mas não existe loucura. Por quê? Paulo vai dizer assim: apresentai-vos a Deus o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional.
inteligente. Para se portar diante de Deus, você tem que ir com racionalidade, com inteligência. E saber que Deus é inteligente, que Deus não é burro. Então não seja burro de achar que Deus é burro. Olha só a redundância, mas dá para captar a mensagem. E uma outra coisa também a ser dita. Quando Paulo fala que Deus escolheu os loucos desse mundo para fazer alguém, para confundir os sábios, não queira entender isso, que é uma loucura do ponto de vista teológico. É uma loucura do ponto de vista daquele que não crê, daquele que fica mais na racionalidade secular e não se deixa levar pela fé. A fé, de alguma maneira, ela é oposta à racionalidade humana, carnal, secular. É óbvio, porque a Bíblia dá o conceito de fé. O que é fé? E é essa fé que a gente tem que ter para vencer. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Firme fundamento das coisas que se esperam. Se espera. Espera alguma coisa. Na racionalidade, esperar não é bom. E é a prova das coisas que não se vê. Na racionalidade, que não dá para ver, não existe. Ó, no momento aqui, aqui atrás aparece um monte aqui de galhos aí. Aí, ó. Ó, você ouviu a buzina também. Então, olha aí, ó. Isso aqui você está vendo, né? Essa folhinha você está vendo. Isso aqui a ciência diz que existe. Agora a fé é sem isso aqui. Acabou-se. Não estou vendo mais folha, não existe. Entendeu? Isso é a loucura que o apóstolo Paulo está falando lá. Essa é a loucura. Mas dentro da loucura, entre aspas, existe uma racionalidade, uma sabedoria, uma inteligência. Por isso que muitos desses cultos que acontecem por aí, dessa gente que não conhece bem a palavra, que não tem ordem, que não tem decência, que não presta um culto sábio diante de Deus, se torna uma loucura tanto para os que estão de fora, como para aqueles que estão de dentro e conhecem o Evangelho. O próprio reteté, por exemplo, foi criado, essa ondinha de... Isso aí é uma irracionalidade dentro do ponto de vista bíblico cristão, meus caros. Não existe essa coisa. De maneira alguma existe. A dança no espírito, pode existir a dança no espírito, mas essa coisa que você vê, como eu já vi vídeo nesse canal, pode procurar aí, a loucura do mundo evangélico, mais ou menos. O camarada está dançando assim, balançando o esqueleto assim, dizer que isso é de Deus, o Espírito Santo desceu nisso para fazer, mexer, requebrar, não, isso aí é uma dança. O camarada quer fazer dança? Pode fazer dança. Quer fazer academia para melhorar o físico? Faça. Mas não diga que a academia é para Jesus, que a academia é do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é santo, é de outra magnitude, é de outra atmosfera, é de outra dimensão. Não é dessa carnal aqui, ok? Faça atividade física para o seu corpo, o templo do Espírito Santo. Somos nós temos que cuidar desse templo, nosso corpo físico. Tem que fazer atividade, tem que fazer tudo bem. Agora dizer que as atividades é do Espírito Santo, que o Espírito Santo desceu e agora eu estou fazendo Cooper. Estou dançando. Não existe. Isso é um exemplo de irracionalidade e loucura, que não tem base bíblica para as pessoas estarem fazendo. E tantas outras coisas que vão surgindo, né? Cada modismo para chamar a atenção do quê? Das pessoas. As pessoas se sentem acolhidas com essas coisas novas. Não teve um camarada agora, ele é o novo, vamos dizer, Valdemiro Santiago. É o novo Valdemiro Santiago. Ele abriu uma igreja nova. Ele disse que criou a unção do abraço. Isso tem base bíblica, a unção do abraço, meus caros. Está escrito, dê um abraço. Que é a unção do abraço. Não está escrito. Isso é invenção. O amor, o afeto tem que existir. O carinho, tudo bem. Agora colocar Deus, unção ali, não tem. É óbvio que se você abraçar alguém, você vai se sentir bem. Porque você está tocando em outra pessoa, isso é comprovado pela ciência, pela psicologia e tal. Agora, não tem nada de sobrenatural, metafísico nisso. E as pessoas, elas confundem o sentimentalismo dela, os sentimentos dela, como a ação do Espírito Santo. E não é bem assim, tá bom? Ok, meus caras, é tudo o contrário. Muitas das vezes até é difícil a gente decifrar muitas coisas e estar atento.
Mas em síntese é isso. Temos que ter fé para vencer e vencer a cada obstáculo assim que a gente nem imagina. Cada dia vamos matando um leão e Deus é na vida daquele que persevera. Não porque é santo, porque é melhor que os outros, mas sim porque não consegue viver sem Jesus. Como o próprio Pedro disse. Jesus disse assim: Pedro, vai-te embora, Pedro. Não te quero mais aqui não. Está dizendo que eu estou pregando aqui é duro? Meu discurso ninguém ouve? Vai-te embora, eu não quero tu aqui. Mais ou menos assim que Jesus disse. Não se equivoque. Não quero tu aqui perto me incomodando. Aí Pedro disse: mas como é que eu vou para o outro canto, mestre? Que só tu tem palavras de vida eterna. Eu não consigo, em outras palavras, viver sem ti. Eu quero estar contigo. Se eu falo o que falo, é porque eu gosto de ti. Se eu digo que vou fazer isso e não vou te negar, porque eu gosto de ti. Mesmo assim, negou, né? Mas, no fundo, Pedro amava a Deus. Por mais louco que ele fosse, mais estabanado que fosse, por mais, assim, racional até fosse no dizer, ele amava. Porque quando Jesus veio a ele, estava pescando, já tinha ressuscitado Jesus. Pedro coloca a túnica, porque estava sem túnica, provavelmente até sem camisa, pescando. Respeita o mestre. E Jesus vem e fala com ele assim: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, te amo, mestre. E Jesus vai fazer a mesma pergunta 3 vezes para tocar na ferida que ele traiu Jesus 3 vezes. Negou, na realidade, negou Jesus 3 vezes. Quem traiu mesmo foi o Judas Iscariotes. Pedro diz: eu te amo, te amo, te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Olha só a recomendação: você ama Jesus Cristo? Eu amo. Então apacenta minhas ovelhas. Quem são as ovelhas do Senhor? Todos aqueles que ouvem a palavra. Todos aqueles que são sedentos da palavra. Às vezes são seus parentes, seus familiares, seu vizinho. Apacente. E apacentar não é passar a mãozinha na cabecinha e dizer assim: ah, tudo bem. Não, às vezes é exortar para o caminho do bem. Às vezes é dizer uma palavra que a pessoa não vai gostar, mas é para o bem dela. Então é isso aí. Ok, meus caros? Eu sei que agora pregação nesse canal vai vir só os que gostam mesmo de pregação e que não era aquele público que vinha nos vídeos dizendo: você não prega, você não ora. Porque só vim naqueles vídeos porque eu estava falando da instituição deles. Agora eu estou pregando. 5 pessoas aí deram like, Deus abençoe qualquer um aí que deu, que ajudou. E vamos tocando. Tá aí a mensagem, meus caros. Em breve mais reflexões, mais mensagens do Evangelho para o nosso aprendizado. E eu vou deixando assim, Deus me dando inspiração, tá? Não pense que ao mudar o formato do canal não foi Deus que me deu direção. Foi também porque eu fiz uma breve oração e Deus falou que Deus usou o meu pensamento. Pode ter Deus usado o meu pensamento, não vou dizer que é revelação. E eu vou fazer assim, tá? Me sinto bem assim. Me sinto bem próximo da natureza que Deus criou, tão bonita, que o homem tem que preservar, cuidar. E pregando a palavra e tentando viver a palavra com sabedoria, coerência, equilíbrio. E é assim que tem que ser. Abraço, agradeço a todos que tenham compreendido tudo, nos ajudado, que Deus recompense bem a sua vida. E vamos seguindo em frente, porque quem há de nos justificar é só o Senhor. Glórias e honras a Deus.